Tem uma coisa que deve ser quase tão difícil quanto ficar trancado em casa na quarentena. É ter que ocupar o papel de defensor do presidente Bolsonaro no grande debate da CNN. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo e é claro que eu tô brincando. Nada é mais sério, nada é pior do que o que a gente está sofrendo no Brasil e no mundo. A gente tem que se cuidar uns dos outros, cuidar de quem trabalha, ajudar quem não tem renda. Vamos sair dessa juntos e unidos. E é por termos hoje no Brasil um inimigo comum tão palpável, e a tendência é que piore, eu vou falar disso, que não tem muito sentido perder tempo em televisão e internet, e mesmo aqui no YouTube, debatendo exclusivamente política por esse viés esquerda-direita que acabou se deformando, essa é a palavra, para uma discussão inócua, uma verdadeira perda de tempo que é Bolsonaro contra o mundo. Mas é mais ou menos isso que o grande debate da CNN tem feito. E é mais ou menos também o que acontece nas redes sociais com os últimos e caninamente fiéis apoiadores do presidente. Bolsonaro anda tão indefensável que não existe a possibilidade de dar razão à figura dele, que nessa pandemia está quase descolada da realidade do próprio governo, quanto mais do resto do mundo. Um dos debates lá da CNN tinha o Caio Coppola sacando os argumentos possíveis para defender a tese bolsonarista da volta ao trabalho e do isolamento vertical. Contra ele, o advogado Augusto de Arruda Botelho, muito confortavelmente defendendo o óbvio, o consenso mundial, a palavra dos especialistas. O Caio falou lá um monte de coisas idiotas, mas nem essa questão. Eu cheguei num ponto em que eu começo a me constranger, sério, me constranger com as situações que o presidente vem submetendo os seus defensores mais articulados a defender. Os últimos que realmente lutam por ele hoje, tipo Rodrigo Constantino, Caio Coppola, Roger Moreira, Guilherme Fiuza, tem que se desdobrar de uma maneira insana. Vamos pegar o caso da pandemia de Covid-19, que está aí no nosso dia a dia. No meu tempo de redação, jornalista, mesmo opinativo, não chegava a atropelar o óbvio, o fato, a realidade colocada na nossa cara para defender um ponto de vista ideológico. Se a discussão fosse reforma da Previdência, por exemplo, você ouviria os economistas de esquerda e os de direita, os defensores do Estado paizão e os defensores do Estado mínimo. Não havendo consenso, você pegaria a tese que mais se adequa à sua visão de mundo e defenderia com unhas e dentes. Mas havendo consenso, o que é difícil em se tratando de economia, mas nem tanto em outros temas, você não precisaria defender o indefensável. Esquerda e direita não precisam discordar em tudo. A grande loucura do bolsolavismo é tanto o Bolsonaro quanto a sua influência mais nefasta, Olavo de Carvalho, com certa regularidade defenderem o indefensável e colocarem seus seguidores no campo do ridículo. Essa é a definição. Em se tratando dos alunos do Olavo, menos mal. Uma boa parcela da inteligência brasileira, de esquerda, de centro e de direita, não leva o guru da Virgínia a sério, só seus discípulos. Mas você vê gente que eu sempre li e mesmo discordando, respeitei pelo profissionalismo, tendo que engolir, processar e defender olavismos para ser fiel ao presidente, é lamentável. A gente precisa se lembrar que o Olavo de Carvalho passou uma década negando que o cigarro fazia mal à saúde, dizendo que a campanha antitabagista era uma conspiração. Vários discípulos dele acreditam nisso e se entopem de cigarro, mesmo com o Olavo tendo sido entubado, passado semanas todo ferrado, com problemas respiratórios provavelmente ligados ao tabagismo. O que a gente está vendo agora com o coronavírus, lamentavelmente, é mais ou menos a mesma coisa. Só que agora é Bolsonaro contra o mundo. Ontem passou pela humilhação de ser derrotado dentro do seu próprio governo. Tentou tirar o Mandetta e não conseguiu. Mas continua reclamando das políticas adotadas pelo Ministério e tendo coro desses jornalistas, apoiadores, comentaristas. Voltando ao grande debate da CNN, o próprio fato de termos um advogado e um bacharel em direito debatendo a melhor forma de combater a pandemia não faz o menor sentido. Nos Estados Unidos existe toda uma tradição de debate nas escolas, com concurso nacional, premiação. Então, como exercício de retórica, eu imagino dois estudantes de high school debatendo o isolamento horizontal. Mas num programa de TV,
Olha o tema proposto para o Caio e para o Augusto. Ampliação da quarentena é boa para o Brasil? Qual o debate possível? É uma determinação médica. Envolve, sim, outras questões, especialmente econômicas e sociais, mas quem está com a bola são os especialistas no controle de pandemias. Gente que estudou para isso a vida inteira. E existe um consenso. Se não existisse, caberia sim um debate, mas existindo, a premissa é absurda. Você responde com uma frase. Ampliação da quarentena é boa para o Brasil? Não, é péssima. Está respondido. Vai trazer prejuízos econômicos incalculáveis. A crise econômica pode matar muito mais gente a médio e longo prazo. Então a pergunta honesta, para realmente ser um debate válido, teria que ser: você defende que os cuidados sejam relaxados para melhorar a economia, mesmo sabendo que milhares de pessoas morrerão por causa disso? Aí sim dá para o cara dizer: olha, deixa colapsar o sistema de saúde, morrer um monte de gente, porque eu estou pensando lá na frente. E o outro vai defender a tese de que não, toda vida conta agora e que depois todos nós devemos nos redobrar para sairmos mais unidos, solidários, eficientes e minimizar os prejuízos econômicos. Esse é um debate possível. Aliás, eu fico com a segunda tese, porque debate é uma questão de cunho moral. Que tem que ampliar a quarentena é fato, não é objeto de debate no momento. Hoje o ministro Mandetta, aquele que quase caiu ontem e me parece bastante fortalecido, já falou que vamos ter pico de Covid em abril e maio. O relatório dele repete que dificilmente vai ter leito para todo mundo e que se fizermos o isolamento social agora, até o impacto da pandemia na economia será menor. É o que estão dizendo os especialistas? Eu sou leigo, então é a minha opinião. E é a minha opinião também em relação à cloroquina. A minha opinião é a de que, obviamente, eu não tenho que ter opinião. Vários cientistas no mundo estão estudando. Os resultados são inconclusivos, mas algumas experiências indicam que o medicamento salva vidas e reduz o tempo de internação. Eu vi uma matéria na BBC inglesa que descreve bem a situação. Um diretor de hospital disse que está usando porque não há mais nada a fazer. As pessoas estão morrendo nos corredores. Se o resultado é promissor e pessoas que iriam morrer podem sobreviver, mesmo com sequelas, por causa dos efeitos colaterais, como leigo, eu diria o mesmo que o Bolsonaro e o Trump. Vamos tratar todo mundo, ou pelo menos quem for hospitalizado, com cloroquina. Agora, se a comunidade científica tem as razões dela para não fazer isso ainda, eu vou ideologizar? Existe um lobby das indústrias de respiradores para não usarem o remédio? Ah, se funcionar mostra que o Bolsonaro ou o Trump estavam certos, por isso tem que segurar. É por esse tipo de idiotice que o debate tem que ser científico, técnico e aberto. General Heleno e Bolsonaro cutucando hoje o médico Davi Uipe, que é coordenador do combate ao coronavírus em São Paulo, porque ele se curou da doença e se recusa a dizer se tomou cloroquina ou não. Presidente, ministro, vão arrumar o que fazer. Nem tudo é tretinha de Twitter. Se ele responder, ele cai na pegadinha e transforma uma questão científica em questão política. Porque tomar o medicamento, é óbvio que ele deve ter tomado, mas dizer, tomei, só porque ele se curou, é dar aval para um tratamento que ainda está sendo referendado pela comunidade médica. Não foi. Inclusive o Bolsonaro, se acompanhasse o que a equipe dele está fazendo, já saberia que o protocolo vigente, acordado pelos secretários de saúde com o Ministério, permite aos internados o tratamento com cloroquina, desde que prescrito pelo médico e que o paciente aceite. Antes, só os com o pé na cova podiam receber. Esses cuidados são tomados para evitar automedicação, para evitar que as pessoas estoquem cloroquina, comprem no mercado negro e principalmente para não passar para as pessoas a impressão de que se todo mundo se entupir de cloroquina, ninguém vai para o hospital, a Covid-19 vira gripezinha e está tudo bem. Como eu dei uma volta muito grande para encerrar, nem tudo se debate. Se você é um jornalista ou um influenciador conservador de direita e está se vendo no papel de discutir um medicamento, porque o maluco do seu presidente está obcecado com ele, pelo amor de Deus, saia do transe. Eu confio plenamente que a comunidade científica mundial está debruçada em cima da cloroquina. Nossos cientistas, os estadunidenses, os indianos, que são grandes fabricantes do medicamento. Que é um assunto bom para leigo discutir,
Hoje saiu uma denúncia sobre possíveis notas de combustíveis superfaturadas do tempo em que o Bolsonaro era deputado. Ele chegava a colocar 1.000 litros de gasolina num único automóvel, numa paradinha num posto. Isso vale um debate entre jornalistas. Que carro é esse com tanque de 1.000 litros? O link está no post fixado. Eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se, ative as notificações, dê like ou dislike, torne-se membro para me ajudar a produzir, comente e principalmente se cuide. Se você está trabalhando para manter os serviços essenciais, receba meu reconhecimento e o meu agradecimento. Tamo junto.